Olá, irmãos, tudo bom? Paz e graça, é bom estar com vocês mais uma vez no Explicando a Fé Reformada. E nessa feita para uma aula que vai falar sobre um dos temas interessantíssimos na tradição reformada, na tradição calvinista, que é o terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. No processo do ensino dos 5 pontos do calvinismo, está um dos temas mais difíceis de ser considerado. É o tema da extensão da morte de Cristo. Se há um estado de depravação total do homem, e se Deus na eternidade escolheu quem será salvo, segue-se logicamente que a morte de Cristo deve ter um alvo específico, um objeto específico. Neste caso, nós chamamos de eleitos, os eleitos de Deus, aqueles que Deus de fato escolheu. Na controvérsia calvinista arminiana, a extensão da expiação foi um dos centros do debate muito longo. Nesse estudo, nós vamos estudar de forma lacônica esse tema importantíssimo da teologia calvinista, da teologia reformada. Primeiro, vamos observar que há diversas visões sobre a extensão da expiação. Na discussão sobre a morte de Cristo, no que respeita à sua eficácia e alcance, tem gerado um grande debate entre os eruditos. E, de modo geral, tem havido 4 visões sobre este tema. A primeira visão que nós conhecemos é a chamada visão da redenção limitada, ilimitada ou universal. Ilimitada ou universal. Pode-se resumir esta posição como universalismo completo. Esta visão crê na restauração final de todas as coisas com Deus e por isso rejeita a doutrina do inferno. Então essa doutrina do universalismo pleno, universalismo total, ela rejeita a ideia de uma doutrina do inferno punitivo, né? Este ensino esteve presente na Igreja Antiga por representantes significativos como Clemente de Alexandria, que viveu por volta de 160 a 215. E o seu discípulo posterior, Orígenes, ele também desenvolve essa mesma teoria e vai colocá-la a extremo, né, dentro do espectro teológico no período de 185 a 251. É o período entre vida e morte do Orígenes. Veja, este ensino é contrário ao ensino das Escrituras Sagradas e ao ensino do próprio Cristo. Pois o nosso Salvador falou muitas vezes sobre o inferno como realidade, conforme nós aprendemos em Mateus capítulo 12, versos de 40 a 42 e 49 a 50. Né? Nesse bloco, Jesus diz assim: pois assim como o joio é recolhido para ser lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é um contexto muito interessante que se apresenta mostrando que a redenção universal ou o universalismo absoluto ele não é compatível com o ensino da Escritura. Uma outra visão sobre a natureza e eficácia da expiação de Cristo é a visão da redenção limitada universal. Esta posição ela ensina que a expiação de Cristo tem como objeto salvar todos os homens, mas é limitada na sua realização. A obra de Cristo na cruz do Calvário não torna a satisfação pelo pecado um ato imediato, mas ela possibilita a salvação aos homens que fazem uso do seu livre-arbítrio em crer. Isso é conhecido como universalismo inconsistente ou arminianismo. Isso quer dizer que a salvação depende da aceitação do homem para ser realmente salvo. Uma outra visão sobre a expiação que aparece no cenário teológico é o universalismo hipotético. Este ensino foi desenvolvido por Moisés Amiron em 1596 a 1664. Ele é um ensino conhecido como amiraldismo. Né? Consiste na tese de que Cristo morreu hipoteticamente por todos, sem exceção. Mas a graça de Deus e a eleição garantem somente os eleitos, que somente os eleitos crerão. Este ensino ele é conflitante e incoerente porque ele ensina a haver um decreto duplo e conflitante, ou seja, um decreto geral
segundo o qual Deus quer a salvação de todos, e um decreto especial, segundo o qual Deus quer a salvação dos eleitos. Isso é uma contradição, né? Uma contradição clara, nítida, né? Isto é uma questão deveras conflitante de fato, e além do que atribui a Cristo um alvo discordante, ou seja, realizar a satisfação em favor de todos os homens e somente em favor de todos os eleitos. E aí é muito conflitante que você tem dentro da discussão sobre a expiação. E a quarta visão sobre expiação é a chamada expiação limitada. Esta é a posição calvinista, ou também conhecida como a posição reformada. Os reformados entendem desta forma, conforme foi definida no chamado Sínodo de Dort. Robert Leighton, né, resume bem essa posição reformada para nós nos seguintes termos. Ele diz: expiação limitada é a crença de que a satisfação paga por Cristo na cruz foi de valor e dignidade infinitos, por virtude da encarnação, mas a sua intenção não era os pecadores em geral ou os indivíduos, e sim aqueles que escolheu desde a eternidade. Então essa posição calvinista, de um modo geral, os calvinistas creem nesta posição. Esta é a posição que nós, calvinistas, sustentamos. A fé reformada explica nesses termos: Cristo morre apenas pelos eleitos que foram escolhidos desde a eternidade. Agora, a questão que vai surgir aí é a questão de Calvino e os calvinistas. Calvino ensinou a expiação definida ou a expiação limitada. Há uma gama de teólogos que dizem que Calvino não ensinou expiação limitada, coisa nenhuma, porque há textos em Calvino que parecem que Calvino está falando de uma redenção universal, de uma redenção particular, ora de uma redenção particular, ora de uma redenção limitada, universal. Veja, em tempos recentes tem havido um grupo de pessoas que afirmam que Cristo nunca ensinou a doutrina da expiação limitada ou redenção particular, que é um outro nome que é chamado de expiação limitada, né? Você tem expiação limitada ou redenção particular. Um dos porta-vozes desta posição tem sido o teólogo contemporâneo chamado R.T. Kendall. Ele acha que Calvino ensinou uma expiação universal ou uma expiação universal provisória, onde Deus ama a todos os homens, embora tenha o desígnio de que somente alguns sejam salvos. Isso seria algo parecido com o universalismo hipotético, conforme já vimos. Então, parece que a posição do Kendall é uma posição que está mais para o universalismo hipotético do que para uma doutrina própria da expiação. Entretanto, ao que tudo indica, Calvino ensinava uma doutrina da expiação particular. Alguns dos seus comentários bíblicos nos levam a pensar nesta conclusão. Eu não vou me deter sobre esses comentários bíblicos que Calvino faz, mas tem um comentário que me chamou a atenção na minha pesquisa. Por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 2, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Calvino ele mesmo rejeita a ideia de que a morte de Cristo foi um aplacar da ira sobre o incrédulo. Ele diz, comentando essa passagem, essa ideia monstruosa não é digna de refutação. Ele diz que é uma ideia monstruosa quando você não aceita a ideia de que Cristo morreu para aplacar a ira divina sobre o incrédulo. O fato de você não acreditar nisso, que ele faz isso é uma ideia monstruosa, que Cristo não morreu por indivíduos específicos, né? Então Calvino ele inclina-se à posição reformada de expiação limitada. A terceira proposição que eu quero trabalhar com vocês, nesses minutos que nos restam, é a expiação limitada biblicamente considerada. Por exemplo, vamos considerar neste momento a base bíblica para a posição calvinista sobre a expiação limitada, ok? Muito bem. Primeiro, você vê na Escritura que a Escritura usa a linguagem que Cristo morre pelo seu povo e por suas ovelhas. Por exemplo, a Escritura ela nos forma, que declara de forma bem clara que Cristo, o Salvador de seu povo e de suas ovelhas, morre por seu povo e por suas ovelhas, ou vem salvar seu povo e suas ovelhas. Está lá em Mateus capítulo 1, verso 21 e João capítulo 10, versos de 11 a 15. E ele diz assim, a Escritura vai dizer, em Mateus 1, 21, mas ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Nós sabemos pelo estudo da Escritura e pela experiência própria da palavra de Deus que é a impossibilidade, a maneira impossível
desses judeus, né, serem o alvo dessa proposição, porque os judeus não foram salvos, pelo contrário, se mantiveram na incredulidade, não abraçando e não crendo em Cristo. Então, certamente o texto se refere a um grupo específico no qual a gente vai definir na Escritura de modo geral, no corpus da Escritura, como sendo os eleitos de Deus. No capítulo 10 de João, versos de 11 a 15, o autor sagrado diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. Note que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai falar nos versos anteriores que as suas ovelhas, e essas ovelhas é por quem ele de fato morre na cruz do Calvário. Uma outra questão é que a morte de Cristo, né, além de ele morrer pelo seu povo e suas ovelhas, a morte de Cristo salva a sua ovelha. Isso é muito claro na Escritura de modo geral. Somos ensinados também que a morte de Jesus é em favor das suas ovelhas. Cristo, ele objetiva com sua morte salvar não o mundo todo, mas as ovelhas, conforme aprendemos em João 10,15. É assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E as demais pessoas que não creem, eles não creem porque não exercem o seu livre-arbítrio, não é por causa disso, mas é porque não são ovelhas de Cristo. Conforme lemos em João 10,26. Vós não credes porque não exerceram livre-arbítrio. Vós não credes porque não quiseram. Vós não credes porque não abraçaram. Vós não credes porque não tomaram a decisão de ir à frente. Não. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então esse é um ponto interessante que você aprende no texto sagrado. A terceira proposição que você tem aqui a doutrina da expiação limitada é demonstrada na oração de Cristo. No ensino bíblico de Cristo, Cristo não ora pelo mundo todo, mas ora pelos eleitos do Pai de forma muito clara, conforme lemos em João 17, verso 9. É por eles que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Como assim Cristo não morre? Como assim Cristo morre por todos, mas não ora por todos? Cristo morre na cruz do Calvário para salvar todo mundo, mas não salva todo mundo? Como entender esta proposição? E é muito claro, a menos que haja eleitos pelo qual Cristo morre e pelos quais Cristo ora, o texto não faria sentido se ele morresse por todo mundo, fazendo essa distinção muito clara aqui no texto, como ele fala, não oro por todos, mas oro por aqueles que são teus. Ok, e a quarta e última proposição é que a Escritura ela revela que há uma limitação da obra de Cristo na salvação dos pecadores. Há textos nas Escrituras, por exemplo, que apontam para a realidade da expiação limitada, pois usa e ensina que a morte de Cristo foi por muitos. Mateus capítulo 20, verso 28, e Isaías 53, versos de 10 a 11. Em Mateus capítulo 20, verso 28, veja o que diz a palavra de Deus aqui. Mateus capítulo 20, verso 28. Olha que coisa interessante. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Tal como o Filho do Homem que não veio para servir, mas para... tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Isaías 53, voltando lá a escritura para Isaías 53, versos 10 e 11, diz assim para nós. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a verdade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Não é a todos, verso 12, por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Então, a ideia na Escritura é que ele de fato morre por muitos, ok? Esse foi o nosso estudo de hoje.
Espero que você tenha entendido. Que Deus aplique a sua palavra em seu coração para a glória dele. Nos vemos na nossa próxima explicação dos 5 pontos do calvinismo.